Não é falta de recurso, é forma de distribuição. Isso é o que a gente precisa mudar para encontrar nosso caminho comum. Se poucos acumulam, muitos são privados sem escolha. Essa é a realidade triste que observo todos os dias nestas ruas movimentadas e frias. Um sistema não é neutro quando sempre produz o mesmo resultado, perpetuando ciclos que ignoram a necessidade de justiça e igualdade social. Quando o essencial vira mercadoria, a vida vira negociação. Não existe equilíbrio onde a sobrevivência é competição. Essa é a verdade que observo nos olhos de cada pessoa presente aqui hoje. O problema não é só a pobreza, é a produção constante dela. Se depende de lucro, não serve igualmente a todos. Não há neutralidade em regras que sempre favorecem o mesmo lado, e isso é algo que todos nós precisamos entender profundamente hoje. Direitos não podem ser condicionados ao poder de compra, pois a dignidade de cada pessoa deve ser sempre preservada em nossa sociedade. O trabalho coletivo não deveria gerar exclusão coletiva. É preciso lembrar que cada ação tomada lá em cima reflete aqui embaixo no chão. Se muitos trabalham e poucos decidem, há desequilíbrio estrutural. A verdadeira harmonia reside no equilíbrio entre quem executa e quem define o destino. Uma sociedade não se mede pela riqueza de poucos, mas pela dignidade de todos. O respeito deve unir o nosso povo sempre. Acúmulo extremo de um lado é falta concreta do outro. Este é o reflexo de nossa realidade dividida diante dos olhos de todos nós. Não se chama escolha quando não há alternativa real. No capitalismo não há livre-arbítrio. Se o sistema precisa de desigualdade para funcionar, ele está comprometido. Isso resume o capitalismo de uma forma muito clara para todos nós. Não é sobre indivíduos bons ou ruins. É sobre réguas e incentivos. O capitalismo coloca irmão contra irmão de forma estrutural. O problema não está só no que é feito, mas no que é permitido. O capitalismo permite que quem tem muito explore quem tem pouco. Quando a necessidade vira oportunidade de lucro, há distorção. No capitalismo, até a doença dos outros se torna oportunidade de lucro. Se o básico não é garantido, o contrato social está falhando. O capitalismo cria falsa escassez para garantir o lucro de poucos. Não basta aliviar sintomas quando a causa continua ativa. O capitalismo depende da desigualdade para se manter firme em nossa sociedade atual. Dar ajuda não muda o sistema, só alivia o momento. A causa continue. O capitalismo depende da desigualdade para se manter. Quando viver depende de pagar, isso não é direito. É privilégio, e o capitalismo priva o homem do direito dado por Deus. Não falta comida, falta partilha, falta justiça. O capitalismo destrói plantações inteiras quando não é lucrativo vender. Se o sistema precisa de poucos no topo, ele já está desequilibrado. Por definição, olhe ao redor e veja que assim é o capitalismo. Uma sociedade não se mede pela riqueza de poucos, mas pela dignidade de todos. No capitalismo, a dignidade só existe para quem pode pagar. Nenhuma estrutura é eterna. Se gera injustiça, pode ser transformada. É dever do cristão lutar contra a injustiça e a estrutura capitalista. Não é falta de recurso. É forma de distribuição. No capitalismo, quem já tem muito recebe mais do que quem faz o trabalho pesado. Se poucos acumulam, muitos são privados sem escolha. É preciso dividir a terra, para que todos possam colher o que plantaram. Um sistema não é neutro quando sempre produz o mesmo resultado. O capitalismo faz com que poucos sejam donos da maior parte da terra fértil. Quando o essencial vira mercadoria, o direito à terra para plantar e colher é negado pelo capitalismo. Não existe equilíbrio onde a sobrevivência é competição. Todos devem ter direito à terra para plantar e colher. O problema não é só a pobreza, é a produção constante dela. Por isso, a distribuição de terra é uma luta de todo cristão. Se depende de lucro, não serve igualmente a todos. Distribuir a terra por poder de compra não serve igualmente a todos. Não há neutralidade em regras que sempre favorecem o mesmo lado. As regras internacionais atuais favorecem o ZEUA. Não há neutralidade em regras que sempre favorecem o mesmo lado. No capitalismo, as regras sempre favorecem os ricos e seus interesses particulares. Direitos não podem ser condicionados ao poder de compra. Distribuir terra para aquele que não pode comprar é a vontade de Deus. O trabalho coletivo não deveria gerar exclusão coletiva. Garantir o acesso à terra para plantar e colher é a vontade de Deus.
Se muitos trabalham e poucos decidem, há desequilíbrio estrutural. Distribuir terra a todos para plantar traz igualdade. Uma sociedade não se mede pela riqueza de poucos, mas pela dignidade de todos. O direito à terra é direito à dignidade. Acúmulo extremo de um lado é falta concreta do outro. O latifúndio é contra a vontade de Deus. Não se chama escolha quanto não há alternativa real. A reforma agrária é o primeiro passo para a liberdade. Se o sistema precisa de desigualdade para funcionar, ele está comprometido. A reforma agrária reduz a desigualdade. Não é sobre indivíduos bons ou ruins. É sobre regras e incentivos. A reforma agrária é o incentivo para acabar com a fome. O problema não está só no que é feito, mas no que é permitido. A existência de latifúndios é prejudicial à sociedade. Quando a necessidade vira oportunidade de lucro, há distorção. O latifúndio é usar terra para especular ao invés de usar para plantar. Se o básico não é garantido, o contrato social está falhando. Todos devem ter acesso à terra para plantar e colher. Não basta aliviar sintomas quando a causa continua ativa. Distribuir a terra é tão importante quanto dar alimento. Dar ajuda não muda o sistema, só alivia o momento. A causa continua. Uma sociedade com juros não é uma sociedade cristã. Quando viver depende de pagar, isso não é direito. É privilégio. E os bancos exploram o direito à vida através dos juros. Não falta comida. Falta partilha. Falta justiça. E os bancos tomam dos que têm pouco para dar aos que têm muito. Se o sistema precisa de poucos no topo, ele já está desequilibrado, por definição. E os bancos aumentam esse desequilíbrio através dos juros. Uma sociedade não se mede pela riqueza de poucos, mas pela dignidade de todos. Os bancos tiram a dignidade dos que têm pouco. Nenhuma estrutura é eterna. Se gera injustiça, pode ser transformada. Bancos e sua exploração agravam as injustiças da nossa sociedade. Não é falta de recurso. É forma de distribuição. E os bancos são ferramentas para agravar a má distribuição. Se poucos acumulam, muitos são privados sem escolha. E os bancos são ferramentas cruciais para a opressão dos que já têm pouco. Um sistema não é neutro quando sempre produz o mesmo resultado. E os bancos roubam os pobres para dar aos ricos. Quando o essencial vira mercadoria, a vida vira negociação. E os bancos se aproveitam da necessidade dos pobres, as transformando em negociação. Não existe equilíbrio onde a sobrevivência é competição. Os bancos exploram a necessidade dos pobres e as transformam em competição. O problema não é só a pobreza, é a produção constante dela. E os bancos são ferramentas que garantem a produção constante da pobreza. Se depende de lucro, não serve igualmente a todos. E os bancos vivem exclusivamente do lucro baseado nos juros cobrados dos que têm pouco. Não há neutralidade em regras que sempre favorecem o mesmo lado. A quem os bancos favorecem? Direitos não podem ser condicionados ao poder de compra. A existência de bancos vai contra a moral cristã. O trabalho coletivo não deveria gerar exclusão coletiva, mas os bancos sugam a riqueza produzida por todos os trabalhadores esforçados deste nosso país. Se muitos trabalham e poucos decidem, há desequilíbrio estrutural. E os bancos são peça-chave na engrenagem da desigualdade. Uma sociedade não se mede pela riqueza de poucos, mas pela dignidade de todos, pois bancos tiram a dignidade para enriquecer os ricos. Não é sobre indivíduos bons ou ruins. É sobre regras e incentivos. Os bancos e os juros incentivam quem já é rico a não trabalhar. O problema não está só no que é feito, mas no que é permitido. Os bancos permitem os ricos explorar os trabalhadores. Quando a necessidade vira oportunidade de lucro, há distorção. Os bancos transformam a necessidade alheia em lucro, esquecendo-se da dignidade humana básica. Se o básico não é garantido, o contrato social está falhando. E os bancos usam essa falha para lucrar. Não basta aliviar sintomas quando a causa continue ativa. Os bancos perpetuam a pobreza com seus juros abusivos que escravizam nosso povo. Dar ajuda não muda o sistema. Só alivia o momento. A causa continua. Quando viver depende de pagar, isso não é direito, é privilégio. E em uma sociedade justa, viver deve ser um direito humano fundamental. Não falta comida, falta partilha, falta comunhão. No capitalismo sobra egoísmo e acumulação. Siga, ative o sininho, dê like e deixe um amém nos comentários. Tenha um dia abençoado, com muita paz e luz sempre.
Abençoado aquele que ajuda seu irmão, pois ele encontrará paz e sabedoria em seu caminho durante toda a sua longa vida. As pessoas merecem viver com dignidade, ajudar umas às outras e construir esperança juntas, pois somos todos parte de uma grande comunidade. Uma sociedade mais justa começa quando ninguém é tratado como invisível e todos são valorizados como parte essencial da nossa humanidade compartilhada. Quando uma comunidade aprende a cuidar uns dos outros, ninguém enfrenta as dificuldades sozinho. Uma cidade só é verdadeiramente grande quando todas as pessoas podem viver com dignidade. Please make sure to follow, leave a comment, and give a like to support this channel and share the positive energy today. Não esqueça de seguir, deixar o like e comentar. Amém. Deus abençoe você e sua família, que o seu dia seja muito iluminado. Comunidade significa que ninguém precisa carregar o peso da vida sozinho. A terra floresce melhor quando as pessoas crescem juntas, com respeito e cooperação. Este é o caminho para um mundo de paz. Todo trabalho merece respeito, descanso e oportunidade para viver com dignidade. É fundamental valorizar o esforço diário de cada um de vocês aqui. Quando o conhecimento circula entre as pessoas, ninguém fica para trás. Consegui. Veja só como ele voltou a funcionar agora mesmo. Uma comunidade se fortalece quando as pessoas cuidam umas das outras todos os dias. Aprender juntos é uma forma de construir um futuro melhor. Vocês concordam que o conhecimento é a base de toda a nossa esperança? Quando as pessoas se organizam para ajudar umas às outras, a comunidade se torna mais forte, unindo todos em um propósito comum de bem. Trabalhar não deveria impedir ninguém de viver, descansar e estar com quem ama. Uma sociedade justa precisa de tempo para a vida. Uma vida digna precisa de trabalho, mas também de tempo para descansar, aprender e viver em comunidade com todos ao nosso redor. Uma sociedade forte é construída quando as pessoas têm tempo para viver, cuidar umas das outras e sonhar com o futuro. Quando o povo encontra tempo para viver e se unir, nasce a força para transformar a realidade da nossa sociedade coletiva.